de que eles não queiram mais sair deste lugar. Quem já pisou nos Santos dos Santos, não quer mais pisar em outro lugar, não é? Como é bom nós estarmos nesse ambiente profético. Quantos sabem que esta igreja é uma igreja profética? Amém? Então eu louvo a Deus por todos que estiveram aqui ontem, trabalhando, investindo, pessoas de família, né? Vi pessoas que são da célula de famílias, intercedendo, participando, fazendo um grande movimento, né? Então todos recebam o nosso carinho, o nosso amor. Muito obrigado, né? Por proporcionarem o que aconteceu ontem aqui neste lugar, tá bom? Quero também aproveitar o momento para agradecer a todos os membros da comunidade Vida Nova, todos que fazem parte dessa casa. Você é muito especial para nós, amamos você. Vira para alguém e fala assim: você viu? Ele te ama. Agora, se eu amo você, imagine o próprio papai, né? O Abba, ele nos ama, né? E como é bom nós estarmos nesse ambiente profético, um ambiente onde o Senhor está aqui. E eu quero orar para que a gente possa entrar aí na palavra, possamos receber a porção da palavra nessa noite. E eu não sei se você, né, viu, observou na área de convivência, o salão anexo aqui, temos lá numa mesa o kit da ceia. Então vai se preparando, né, para que no final, na parte final da celebração, possamos todos juntos participar da ceia. Caso você não tenha pego, né, por qualquer que seja o motivo, assim que eu der assim o start, né, aí você vai ali na área de convivência, alguém dos boas-vindas vai estar te abençoando. Se você puder e quiser, né, feche os seus olhos. Nós queremos agora orar ao Senhor e entrarmos na palavra. Pai, que privilégio é estarmos aqui neste lugar. Que privilégio nós estarmos num ambiente onde a Tua graça, a paz, o Teu favor, Tua presença, o fruto do Espírito nas suas 9 movimentações, manifestações, ela é clara, ela é contundente nesse lugar, Pai. Pai, é um ambiente onde famílias vêm para cá para entregar uma porção do seu tempo de gratidão, por aquilo que o Senhor tem realizado, tem feito. Só o fato de estarmos aqui agora e olharmos para as nossas faculdades, aonde estamos enxergando, aonde estamos falando, aonde estamos ouvindo, aonde estamos tateando, aonde nós estamos, ó Pai, com essas faculdades em pleno funcionamento. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por nos permitir mais um dia de vida, um fôlego de vida. Obrigado pela família, de uma forma geral, nossa família sanguínea, nossos filhos, nossos netos, nosso cônjuge, os nossos queridos que fazem parte da nossa vida, os nossos amados que fazem parte do nosso Oikos. Obrigado por esta noite. Obrigado, ó Pai, pelo movimento que o Senhor tem trazido a esta casa. Obrigado, Senhor, pelas palavras poderosas que são trazidas da plataforma dessa casa pelo Espírito Santo aos nossos corações. Uma casa bíblica, uma igreja atuante, uma igreja em movimento, Senhor. Eu louvo a Ti e obrigado porque nesta casa nós podemos visualizar pessoas úteis para o Teu reino, pessoas frutíferas para o Teu reino, Senhor. E eu louvo a Ti por esta verdade tão especial, tão poderosa. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. E agora, que a palavra que vamos ouvir, Pai,
seja instrumento para o nosso andar, o nosso caminhar, a nossa posição, Senhor. Pai, toda inquietação, toda preocupação, todo medo, tudo aquilo que refere-se a amanhã, Pai, nós agora entregamos ao Senhor. Trabalhe em nós, em nosso espírito, nas nossas emoções, e que possamos sair daqui radiantes da Tua presença, Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que nós, em um tom profético, nós aplaudíssemos a Jesus neste momento. Glória a Deus. Eu quero começar profetizando, trazendo uma declaração que está muito conectado ao que vamos ouvir aqui nessa noite. E eu peço que você fique comigo, não se disperse, Geralmente tem algumas pessoas que acabam se movimentando, andando, vão ao banheiro, a equipe técnica, mas não desvie a sua atenção para esse movimento. Às vezes é uma ação do inimigo para roubar o rema do seu coração, e a palavra, ela precisa trazer revelação, e como é um combustível para amanhã e para a semana, amém, gente? Então, fica comigo em nome de Jesus. Também preciso lembrar aqueles que nos visitam nessa noite, fique muito à vontade, você é muito bem-vindo, você é pessoa muito especial, e a pastora Vera falou algo muito importante. Antes de ir embora, queremos conversar um pouquinho com você na área de convivência, tá? Então, que a boa mão, a graça do Senhor, o seu poder seja sobre todos nessa noite. Então, eu quero declarar algo para a comunidade Vida Nova, amém? E você, sendo alguém que nos visita, receba também em nome de Jesus. Eu declaro que nós estamos dentro de um ambiente onde todos são úteis para o Senhor. Não há ninguém fora, desse requisito, tão importante. Eu declaro, que todos que estão nesse ambiente da comunidade Vida Nova, que são da igreja Vida Nova, que são membros da comunidade Vida Nova, são frutíferos. Você vai frutificar, você ao levantar, você vai frutificar, ao você caminhar, você vai frutificar, ao você dormir, você vai frutificar. Este é um ambiente profético, olhando para homens e mulheres com uma aliança com o Senhor. Então, você é alguém útil para o propósito de Deus, e alguém que está frutificando a 30, a 60 e por que não a 100 por um, amém? Em nome de Jesus. Desempenhem o propósito de Deus aonde você está plantado. Apesar das lutas, apesar das situações, apesar das tempestades, você é alguém que tem algo de Deus para reverberar nesta geração, nesta região de Parelheiros. Você pode crer nisso? Amém? Então, você é alguém importantíssimo para o reino, para a causa do Senhor, para o Evangelho, para que o Evangelho de Cristo continue sendo liberado, falado, ministrado, profetizado, através de nós, que somos úteis e frutíferos, a semente do Evangelho alcance a outras pessoas. Se você quiser e puder, dá uma cutucadinha de leve e fala assim, ele acabou de profetizar a seu respeito. Quantos creem nisso? Eu não acredito, queridos, olhem para mim por favor, eu não acredito que a coisa vai ficar boa, quando a gente só é alguém que vem, bate o cartão e vai embora, a vida não muda. Eu não acredito num evangelho assim, eu acredito em pessoas transformadas, diferentes, luz, sal.
Eu estive com a pastora essa semana em uma região, né, do Brasil, e ali tem muitas salinas, né, e você vai, inclusive, quando é um tempo mais de sol, né, você pode comprar alguns produtos ali daquelas salinas, e a gente sempre vai lá e compra, e a ideia da salina, como ela produz o sal, né, e aquele sal, melhor sal, a flor de sal, acho que é esse nome, né, pastora? Que o melhor sal, ele é produzido e ele tem uma grande finalidade, que é conservar, trazer saúde. E a Bíblia fala que somos sal nessa terra. Diga se quiser, né, para alguém, você é sal aqui na terra. Nós somos essas pessoas que precisam trazer sabor, trazer a luz também. Nós somos luz. Como este mundo está carecendo da luz. Então Deus tem trazido a esta casa uma graça muito grande. E o tema de hoje, põe para mim, por favor, meu querido Teles. Úteis e frutíferos. Nós somos úteis e frutíferos. Ah, pastor, eu não sirvo para nada. Mentira do diabo. Para alguma coisa você tem talento para fazer. Alguma coisa Deus tem para confiar. Eu acredito que você e eu estamos dentro do quadro daquele que recebeu 5 talentos. E, numa melhor das hipóteses, igual aquele que recebeu 3 talentos. O que recebeu 3 talentos, o que ele fez? Multiplicou. E o que recebeu 5? Mais ainda. Servo bom. Vira para alguém e fala assim: eu não acredito que você é um daqueles que recebeu 1 e enterrou. Fala para o teu irmão assim: desenterra e produza mais 1. Nós cremos numa igreja em movimento, uma igreja profética, uma igreja atuante, onde os adolescentes têm vivem a presença do Senhor e são diferentes, os jovens. Eu creio nisso. Eu creio que as pessoas precisam, ao entrar na igreja, entrarem e criarem raízes, né, e participarem ativamente do movimento, elas precisam ser transformadas, e a partir do momento da transformação, serem referência. Foi muito de Deus o tema que foi trazido, né, para a tarde do mais um, filhos ruios. Filhos ruios é aqueles filhos maduros, que sabem quem é a sua identidade. Não me lembro se o pastor falou ontem, mas a ideia de ser, olha para mim, a ideia de ser um filho ruios, é saber quem é a sua identidade, é uma identidade clara de quem você é. E ao saber quem eu sou, eu não me baseio naquilo que eu faço, mas de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou filho e filho amado. Quando Deus olha para mim, Ele automaticamente vê um filho ruios, a expressão de Cristo nessa terra. A ideia do filho ruios é isso, identidade clara. E aí eu preciso, entrando nessa verdade, permitir que os traumas do passado, as dúvidas, os pecados, o que o sistema fez com que eu fizesse enquanto eu ainda era do mundo, eu preciso permitir ser tratado pela palavra. Por isso que eu sou útil hoje, frutífero, porque Cristo na minha vida fez uma mudança poderosa, e hoje sou luz e sou sal nesta geração, e tenho uma responsabilidade de levar este evangelho a toda criatura. Há uma responsabilidade sobre as nossas vidas.
Há uma responsabilidade quando você entra aqui, há uma responsabilidade quando você vai para uma reunião menor, uma célula, há uma responsabilidade quando você vai trabalhar, há uma responsabilidade quando você vai para a faculdade, para a escola, porque o Senhor te chamou não para esquentar o banco. Quem esquenta banco é aquele que pegou a dracma, né, o dinheiro, e enterrou. Mas nós somos daqueles que recebemos 3, recebemos 5 e multiplicamos. Multiplicamos. Quero continuar declarando. Declaro que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em sua vida. E eu declaro ainda que a natureza divina de Deus está sobre nós, sobre eu e você. A nossa meta como filho ruios, identidade clara, eu sei quem eu sou, é viver esse contexto, né, de Cristo, viver, né, essa natureza divina dia após dia. Nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso. Posso ouvir um amém? E desde que a gente entenda quem nós somos como filhos ruios, não filho tecnon, né? Que é aquele que só quer, aquele filho que é desonroso, aquele filho que só quer para ele, é aquele filho que ele é o dono da bola, do futebol, e se não fazem, se não coloca a regra dele, ele pega a bola e leva para onde? Para casa, e acaba o jogo. Fala para quem estiver do seu lado, não é para você levar a bola para casa. Quem entende, diga amém. É um jogo espiritual. Neste momento, há uma guerra sendo travada no mundo espiritual, onde há agentes de Deus, anjos do Senhor, né, que o Senhor destacou para guerrear contra os demônios que estão aí para tentar paralisar aquilo que Deus confiou a nós. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, eles estão tentando, mas eles não vão conseguir, porque maior é o nosso Deus. Estamos em maior número, amém? Então eu declarei e profetizei a graça e a paz. E o que é a graça, gente? Eu vou dar 7 pontos do que é a graça. Não sei se você vai conseguir anotar, mas depois vá no YouTube, né, que nós vamos disponibilizar a palavra. Graça é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Se você tem alguma pendência, está bravo com alguém, ressentido com alguém, não quer conversar com uma pessoa, está desviando dessa pessoa, eu preciso que você reavalie se a graça realmente transformou a sua vida, porque a graça faz com que eu fique unido com Deus, juntamente com o meu irmão, a minha irmã. O diabo tenta trazer segregação, divisão, mas pela graça, eu estou unido com o pastor Gilson, com a Patrícia. Quem é essa aí? É Rafaela? Uau! Rafaela, Ana, vira para alguém e fala assim: eu estou unido com você, querido, querida. E fala assim: esta unidade, esta união tem a ver com a graça. A segunda coisa, é a soma, graça, é a soma, comigo gente, olha para mim, agora eu sou o pastor mais bonito da igreja, ok? A autoridade está comigo na plataforma. É a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Gente, eu não merecia a graça, eu fui terrível, mesmo com esse tamanho todo, eu fui terrível, mas a graça chegou, e eu fiquei engraçadinho, não,
houve salvação na minha vida. Lembra de você, quando você era uma pessoa sem a graça? Você era terrível. Sim ou não, gente? Nós éramos, o pior. Mas a graça, ela entrou e mudou a minha vida. Aplauda o Senhor, queridos. Eu não merecia, mas Deus me deu. Aleluia. Eu ia falar algo aqui, mas eu acho que depois eu falo. 3. Graça é a influência sustentadora de Deus, que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. Pastor Emerson, a graça vai permitir em mim, através de mim, que eu continue fiel, fidelidade, lealdade e com uma fé grande. Eu não acredito numa fé pequena. Eu acho que todos nós, ao chegarmos na igreja, nesse contexto, uma fé pequena foi dada, um pacote, um presente lá dentro, uma fé, e coube a mim, e cabe a você exercitar essa fé, uma fé grande, isso através da graça. Posso continuar? Graça é louvor e gratidão. Sabe o que nós fizemos aqui no começo da celebração? Aliás, quando a gente vem para a celebração maior, é por causa da graça. Então eu vou louvar em gratidão. Nós iríamos, direto para o inferno. Mas por causa da graça, nós estamos com o nosso passaporte assinado, carimbado, os devidos vistos, para chegar na eternidade com Deus. Isso é maravilhoso. Graça é beleza. Ontem nós vimos de uma forma tão graciosa, não que hoje não foi também, mas a dança que as meninas, elas trouxeram, foi a graça de Deus trazendo beleza aqui na frente. Quantos foram abençoados? Quem não pôde vir, vamos também particionar o que aconteceu ontem. Vai ter lá no YouTube a parte da dança, a parte do teatro e a parte da palavra, para que você possa ser abençoado. Graça é bondade. Graça é sem pagamento, porque já foi pago. Jesus já pagou o alto preço por nós, Mateus, lá na cruz do Calvário. Isso é graça. E quando eu profetizei graça e paz, quero também falar sobre paz, mas é interessante que no Velho Testamento a palavra graça tem uma conotação, e no Novo Testamento, tem aí, na verdade, é uma derivação, dessa palavra chariz, caristia, enfim, que vem aí mais um pouco, é estar contente, viver em gratidão, ficar extremamente alegre e estar bem, ter sucesso. E a palavra paz, então é na paz que eu queria trazer aí, tanto o velho como o novo. A palavra paz no Velho Testamento é shalom, que quer dizer estar completo, viver em segurança, bem-estar, tranquilidade, contentamento. Sabe aqueles momentos que você está agitado e tudo que acontece a gente não está feliz, está descontente com tudo? Está faltando o aperfeiçoamento da paz na sua vida. E no Novo Testamento, a palavra paz, ela tem um pouquinho mais de definição, que é a palavra eirene, que é paz de Cristo que leva à salvação. Estado, tranquilidade de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. E é isso. Dito tudo isto,
falei um pouquinho sobre graça e paz, já repeti aí várias vezes, em várias palavras, já detalhei sobre graça e paz. Eu quero agora, a uma porção da palavra, vamos para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 11. Nesse texto, nós vamos ver pelo menos 3 coisas importantes para hoje, que tem a ver com o tema, úteis e frutíferos. Quantos querem aprender nessa noite? Amém. Então eu vou ler na Nova Almeida atualizada, ok? E eu tenho aqui do lado dela a nova versão transformadora, que eu não vou ler nela, vou ler na Nova Almeida. Mas alguns pontos eu acredito que eu posso extrair da NVT. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Olha que tremendo, gente. Quem foi Pedro? Foi aquele que estava pescando no barquinho, juntamente com outras pessoas, sim ou não? Estava pescando, ele pescou o tempo todo, a noite toda, e não pegou nada. E Jesus queria ensinar alguma coisa para ele, várias coisas. E esse, Pedro, foi aquele, em que cortou a orelha de um, negou, fez um monte de coisa. Mas um dia, ele foi transformado a tal ponto. Ele se converteu conforme Jesus havia dito: Pedro, quando você se converter, ninguém vai te segurar. É esse Pedro que escreveu esta carta. E olha que coisa linda é essa porção. Ele começa, que a graça e a paz. Falam comigo, que a graça e a paz. Queridos, é tão bom quando você ouve a palavra e você vive a palavra, você sorri pela palavra, você vibre com a palavra. Tem que ser muito mais de quando o seu time faz gol, ou quando você passa, de uma série para outra, porque a palavra é que traz transformação. Olha o que ele fala aqui, a graça e a paz. Gente, graça e paz não é bênção? Sim ou não? Mas ele está dizendo, sejam multiplicadas. Que coisa melhor do que isso, Celção? Graça multiplicada, Silvana. Paz multiplicada. Pedro entendeu, e ele está liberando profeticamente, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Quando a gente começa a compreender sobre Deus, conhecer sobre Deus, e Ele vai liberar esse conhecimento para nós, coisas vão ficar muito claras para a gente. Versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas. Olha só, gente, o poder de Deus está aqui, sim ou não? Vamos lá, gente, o poder de Deus está aqui, ou não, sim ou não? Mais alto, fala, sim! Então o poder de Deus está aqui, sendo liberada todas as coisas. Mas na versão transformadora, ela deixa mais próximo a essência ou a raiz dessa palavra. Tudo do que necessitamos. Tudo de que necessitamos. Tem coisa que a gente acha que necessita, mas para Deus não é algo necessário. Tudo bem? Tem coisas que a gente busca, vai atrás, corre, e para Deus não é aquilo necessário para a gente. Mas continuando, olha só, concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade é reverência em relação a Deus, é zelo em relação a Deus, em relação às coisas do Senhor, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então vejam, eu disse no começo que nós
esta igreja ela é composta por pessoas úteis, frutíferas. Por que que eu disse isso? Porque pela palavra há uma confirmação, né, que Ele nos chamou dentro dessa verdade, para que a glória e a virtude, né, através de nós se manifestem nesta geração. Então, olha que coisa linda, gente. Versículo 4: por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Para Ele não bastava só a promessa, tinha que ser muito grande e preciosas. Por favor, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, quem estiver do seu lado, vira para ele e fala: olha, há algo de Deus muito forte na sua vida, para a sua vida, que é muito grande e preciosa. É a promessa de Deus. Olha só: para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Então, a promessa que Pedro está colocando não tem a ver com promessas do dia a dia, ou aquelas que a gente acha, ou realmente deve ser, aquelas que a gente vai atrás, promessas de família, promessas de casa. A promessa mais importante que está sendo concedida, liberada, é que nós possamos ser coparticipantes da natureza de Deus. Essa é a principal promessa sendo liberada nessa noite. Eu creio que há promessas poderosas para sua casa, seu lar, a economia, suas finanças, aonde você trabalha, os nossos filhos, nossos netos, mas a principal promessa, gente, Pedro, né, desvendou. Então hoje nós vamos desconstruir, para reconstruir corretamente a maior promessa na sua vida, pastor Valmir, Jaqueline, demais pastores, irmãos, é a promessa de sermos coparticipantes da natureza de Deus. E a natureza de Deus é luz, a natureza de Deus é poderosa, a natureza de Deus criou os céus e a terra, a natureza de Deus criou a sua vida para um propósito, a natureza de Deus, Deus fez tudo e colocou-nos dentro desse processo. Isso é fantástico. Precisamos desconstruir algumas coisas para reconstruir. E aí ele fala: natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Quando a gente aceitou Jesus, a gente deixou lá no profundo mar, Isaías, toda a nossa fatalidade de incoerência, de atitudes, de arrogância, de soberba, de pecados, de prostituição, nós entregamos, nós confessamos, e todas essas coisas que fazem parte das paixões desse mundo. E quando a gente fez o alinhamento e somos úteis e frutíferos, essas coisas já não mais podem fazer parte das nossas vidas. Como igreja de Cristo, vida nova, eu preciso viver a palavra. Alguém, né, religioso, ela se coloca da seguinte maneira, vou dar um exemplo, é pecado usar calça e usa vestido, mas não é pecado dormir com um homem ou com uma mulher, não sendo casado. Religiosidade. Quando alguém faz isso, ele ainda não está sendo coparticipante da natureza divina. Quando eu sou coparticipante da natureza divina, eu me desvio do mal,
Eu não comungo com a corrupção. Eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu sou de Cristo. Quando eu sou coparticipante da divindade, né, da natureza divina, a minha palavra sempre será sim ou não. No que passar disso é procedência maligna. Eu sempre direi a verdade. Se você vê o pecado na frente, você vai, né, saber que aquele pecado que os seus olhos estão vendo, né, você não pode comungar com aquilo. Você tem que, Senhor, perdoa e volta a ter essa coparticipação. Quem me entende, diga amém. Posso continuar? Na NVT, e por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participarem da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas invariavelmente, ao sair daqui, ou até mesmo agora, desejos carnais, desejos humanos podem vir, e eu tenho dois caminhos a tomar: fechar, bloquear, ou ceder. Ceder aos anseios, às necessidades. Quem me entende, diga amém. Diga não para o inimigo, fecha a porta na cara dele. A maior promessa, hoje de manhã, com os pastores, eu disse que uma das promessas lindas, maravilhosas, que Jesus deixou para nós, lá em João capítulo 14, né? Que Ele iria, mas Ele enviaria outro Consolador. Essa é uma promessa poderosa. Essa promessa poderosa, outro Consolador, é o Espírito Santo, e Ele está aqui nessa noite nos confrontando. Ele está habitando em nós e através de nós. Você ouviu a palavra, permita que o Espírito Santo ministre e fala: não vou mais cair na cilada do inimigo. Aquilo que a gente olha, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pronuncia, por onde nós andamos. Quem participa da natureza divina vai experimentar o melhor de Deus. E é interessante que, sabendo disso, vivendo isso, também não é uma blindagem para que as tempestades não venham. Porque em vários momentos Jesus está no barco, entra no barco, passou uma tempestade, está vindo uma tempestade, e a tempestade acabou, porque Jesus está lá. Jesus está em nós, através do Espírito Santo. Então a segunda promessa da noite agora, é essa promessa. Versículo 5, gente. Eu acho que eu não consigo concluir tudo, mas por causa disso, concentrando todos os seus... Gente, presta atenção o que Pedro coloca. O mesmo Pedro, né, que negou, que foi para cima ali, né, cortou a orelha. O mesmo Pedro, né, que era volúvel, uma hora estava bem, outra hora não estava. O cara que falava quando não era para falar e a casa caía. Mas esse mesmo Pedro se converte. E ele então agora, como coparticipante do Senhor, ele escreve: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. Gente, isso é uma meta de vida, é um desafio. Ele diz assim: concentrando todos os seus esforços. E eu pergunto, a gente está concentrando todos, parte ou nada dos nossos esforços? E acrescentado a fé, que se não fosse por ela nós não estaríamos aqui também. Pela fé nós cremos, né? Nos envolvemos, né? Cremos que o Senhor formou os céus e a terra. Nós cremos pela palavra, né, que todas as coisas aconteceram, entrou a graça. Então, acrescentado à fé, a virtude.
A virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. O maior desafio para mim é o domínio próprio. Como eu tenho problemas com o domínio próprio. Às vezes, eu levo a pensar, eu penso que em alguns momentos na minha vida é um demônio próprio, que não é possível. Então nós precisamos ter domínio próprio. Domínio próprio, quando vem a tentação, eu sou de Cristo. E o domínio próprio, a perseverança. Não vejo com bons olhos o cristão que não persevera. Ao sinal do primeiro ataque, ao sinal da primeira situação, ele para, ele reclama, ele joga tudo para o alto. Eu e você precisamos perseverar. E a perseverança, a piedade, que é zelo, né? Que é ali com o Senhor. E a piedade, a fraternidade. A palavra fraternidade é a palavra Filadélfia, no grego, que quer dizer essa unidade entre irmãos. Fraternidade é isso que vivemos ontem. Fraternidade é isso que estamos vivendo aqui. Essa aliança, né, pelo sangue de Cristo, uma grande família, o respeito, a ajuda, abençoar, sendo abençoado, isso é fraternidade. Então eu não creio que crente fora desse contexto ele vai produzir, ele vai ter promessa, ele vai crescer, não. Enquanto você não firmar raízes, estar assíduo na fraternidade, você não vai experimentar o melhor de Deus. Filadélfia na sua vida, fraternidade, e, né, a fraternidade, o amor, ok? Porque essas qualidades, presta atenção, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais. Então, eu queria que você olhasse para alguém, e olhasse para os olhos dela, e diga o seguinte: eu declaro que a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor vão aumentar de uma forma extraordinária na sua vida. Basta você crer e se posicionar, gente, não é? Por essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos. Qual que é o tema de hoje? Úteis e frutíferos. Na NVT é mais produtivos e úteis vocês serão. Vou ler. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procure com empenho cada vez maior, cada vez mais, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Versículo 11, pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que trecho maravilhoso. Amém, gente? 3 coisas eu quero extrair desse texto, dentro do que eu já falei, né? Muita coisa aqui. Mas a primeira coisa, olhando para esse texto que Pedro coloca, eu vejo que quando a gente experimenta, né? Quando estamos experimentando o pleno conhecimento de Jesus, de Deus e de Jesus nosso Senhor,
a nossa vida vai mudar de uma forma poderosa. Então a primeira coisa é experimentarmos o pleno conhecimento de Deus. Sabe, como cidadãos brasileiros, nós temos deveres como cidadãos, sim ou não, gente? Como pessoas, indivíduos. Então, dentro dessa coisa, né? A gente tem obrigações, funções, a gente trabalha, tem a nossa fonte de renda. E eu creio que desde o momento em que nós temos consciência de vida, né, nós passamos daquela fase onde já não somos mais criança, e somos aí adolescentes, já com entendimento, pré-adolescente, assim sucessivamente, nós vamos adquirindo conhecimento das coisas, conhecimento da vida, conhecimento no dia a dia. Pessoas vão nos mostrar coisa, nos ensinar coisa, vamos também nos capacitar através dos estudos, sim ou não? Você que tem faculdade, né? Tem uma profissão, fez uma faculdade, você teve que ralar muito para adquirir conhecimento, ali sabedoria, para passar, para ser aprovado, ter lá uma profissão. Mas eu quero dizer algo, que o conhecimento que eu e você estamos ouvindo nessa noite, é o conhecimento mais profundo e verdadeiro, pelo qual nós precisamos buscar. Às vezes a gente sabe tudo sobre alguém pela internet, Google, sabe que a pessoa morreu, sabe que não morreu, sabe que ela come, um conhecimento que às vezes não agrega. Não estou dizendo que esteja errado, ou que, né, isso, enfim, acho que você tem que fazer o filtro. Tem coisas que não agregam, e tem coisas que eu não preciso saber. Tem coisas que querem me falar, mas eu não quero saber, porque isso é um conhecimento, ou é algo que vou saber, inútil, que não agrega espiritualmente. Sabe o que eu acho, e a gente tem que desconstruir, é que muitas vezes, ou invariavelmente, a gente corre atrás de saber de tudo, e na verdade a gente acaba não sabendo de nada, porque a Bíblia fala que o maior e principal conhecimento é sobre o nosso Deus, através de Cristo Jesus. O quanto você tem da palavra na sua vida desde quando você se converteu? Tem pessoas dentro da igreja que não conhecem textos bíblicos. Quantas vezes chegaram para mim e falaram: olha, eu nunca ouvi isso na minha vida, eu estou há 30 anos dentro da igreja. Porque na maioria das vezes essa pessoa buscou lá fora, em vez de se capacitar dentro. Olha para mim, gente. Olha para mim. O conhecimento, a busca do conhecimento de Deus, precisa ser pleno. Pleno conhecimento. E esse pleno conhecimento, aqui esse texto, a palavra conhecimento, são três saber. Saber, isso é perceber. Saber, isso é entender. Saber, isso é descobrir. Muitas vezes a gente quer perceber, entender, descobrir as coisas lá fora. E eu volto a dizer, gente, você precisa ter, sim, alguma bagagem, conhecer sobre história, geografia, matemática, conhecer sobre aquilo que você está... eu não estou dizendo que é uma igreja de pessoas utópicas, né, que vai ficar alheio das coisas lá fora. Não, não é isso que eu estou dizendo. Precisamos de entender que aquelas coisas lá fora, em partes ela é boa, mas o que é mais importante é o conhecimento. Saber, percebendo quem é Deus. Saber e entendendo quem é Deus. Saber e descobrindo mais de Deus. Então, conhecimento sobre Deus, de Deus, através de Deus. Posso ouvir um amém? E esse conhecimento é para vivermos uma vida de piedade. E a vida de piedade é uma vida de zelo para com Deus.
Uma vida de piedade é quando o Espírito Santo te chama para uma responsabilidade e você tem que estar muito sensível e dizer sim. Uma vida de piedade é quando, né, você se depara diante de uma tentação, mas você lembra que você tem Deus em você, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, e você então fecha a porta. José, sem entender essas coisas, a mulher provocou o coitado, provocou, e ela se deu mal, porque ele não cedeu, e ele foi injustiçado, ele foi, jogado na prisão, mais alguns anos, mas ele não negou a esse Deus de conhecimento, aonde ele percebia Deus, ele entendia Deus, e ele descobriu através dos planos e os sonhos de Deus na vida dele, que era melhor obedecer, que era melhor ter intimidade com Deus, conhecimento de Deus. Tanto é que Deus, logo na sua juventude, o capacitou com o dom de interpretação de sonhos. Jovem, adolescente, olha para mim, todos os adolescentes e jovens, olha para mim, em nome de Jesus. O que é que Deus agraciou para a sua vida? Será que você sabe tudo de redes sociais? Tudo de WhatsApp, tudo das coisas? Essas coisas não dão em nada. Mais da vida de alguém, mais do fulano, mais do ciclano. O que você precisa, jovem e adolescente, é conhecer Deus a cada dia. José foi agraciado com dom de interpretação, não é nenhum dom, mas agraciado com essa movimento, de interpretar sonhos. E ainda como imaturo, um filho tecnon, ele tem um sonho, e só que ele abre a boca, ele fala para quem ele não poderia falar na hora errada, porque ele ainda estava conhecendo Deus, e aconteceu tudo o que aconteceu, mas ele se tornou alguém muito relevante, porque ele foi útil e frutífero para a geração dele, porque ele conheceu a Deus. Aplauda ao Senhor por isso. Segunda coisa, o pleno conhecimento de Deus fará com que vivamos intensamente as mais ricas e grandes promessas. Está no versículo 4, se você olhar lá depois. Quando eu começo a debulhar esse conhecimento de Deus, não saber quando Deus começou a existir, essas coisas refuta, né? Moisés, por exemplo, Deus o chama, fala assim: Moisés, você vai ser um instrumento lá no Egito, você vai pela minha palavra, eu estou dando uma ordem, você vai lá e vai tirar o meu povo do Egito. Moisés, lá naquele monte, viu um arbusto pegar fogo, tira a sandália, porque o lugar que você está pisando é santo, eu sou santo, e ele então ali teve uma vida de piedade, de zelo, de honra, olhando para Deus, e aí ele fala: mas Deus, sou gago, ou tenho problemas na dicção, não, mas eu estou te escolhendo, você é útil para mim, para essa causa, você vai frutificar. Profetiza para alguém: olha, você é útil, você vai frutificar. E aí ele fala assim, mas estou até lembrando do Vinícius agora, mas Deus, se perguntarem quem me enviou, aí Deus falou: rapaz, fala que o eu sou te enviou. Deus não se preocupou em caracterizar a identidade dele, quando que ele passou a existir. Eu estou aqui confabulando, tá, gente? A gente não precisa saber de muitas coisas, precisamos saber que Deus é Deus, Ele é soberano. Quando a gente pensa que Ele está longe, mas Ele está muito longe, que não está vendo nada, mas Ele está te observando ali. Quantos já sentiram a presença de Deus te observando?
Eu já. É uma das sensações mais maravilhosas. Encontro refrigério. Então, José, né, ele entendeu essa questão, uma promessa poderosa sobre a vida dele. Então, o pleno conhecimento de Deus fará com que vivamos intensamente as suas mais ricas e grandes promessas. Põe para mim 2 Coríntios 1:20, eu quero liberar para a igreja. E você levanta a sua mão direita assim que eu começar a ler 2 Coríntios 1:20. Então levanta a sua mão, que diz assim: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim, e por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Vamos ler juntos ali, todo mundo junto, no 3, 1, 2, 3. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Segura um pouquinho, segura. Essas promessas estão aonde? Sim, mas em quem? Nele quem? Jesus. Todos os textos do Novo Testamento que falam nele, é Jesus. São nele o quê? E por ele, e também por meio dele, diz o quê? Alguém sabe o que quer dizer amém? Você está concordando, assim seja, né? Eu creio, né? Eu entendo que essas promessas, né, que está aqui, ele é muito forte, mas a mais importante no contexto que nós lemos, eu entendo que essas promessas que Pedro está se referindo, tem como base a promessa, que eu já disse, de ser coparticipante da natureza de Deus. Para quê? Para que ser coparticipante da natureza de Deus? Para quê? Para que o sistema do mundo e suas paixões não tenham mais domínio sobre a minha vida. Glória a Deus. E o último ponto, que é o ponto central, ao conhecer Deus, participaremos da sua natureza divina. Então, esse é o ponto central. Quando a gente conhece a Deus, através da palavra em Cristo, nós participamos da natureza dele. Então, eu comecei dizendo isso, eu estou encerrando nesse terceiro ponto. Quando participamos da natureza de Deus, viveremos debaixo de duas verdades que são aplicáveis em todos os momentos da nossa vida, que é sermos úteis e frutíferos. Sermos úteis e frutíferos no instituto, pastores. Sermos úteis e frutíferos nas nossas células. Sermos úteis e frutíferos aonde nós trabalhamos. Pastor William hoje ele falou algo que me chamou muita atenção. Cada pastor fala, mas ele falou, né, de estar disponível. É isso? Repete para mim. Estar disponível aonde tem uma necessidade. Úteis e frutíferos. Hoje é uma unção direcionada a sermos úteis e frutíferos através do conhecimento de Deus. Há um poder sobrenatural nessa noite. E o Senhor pediu para que eu profetizasse um texto. Haja vista que o Espírito ministrou meu coração a respeito de alguns corações aqui. Tudo que você ouviu aqui é para você e para mim. Mas o Espírito diz que você não tem vivido como deveria viver debaixo do que você ouviu. Há muita dúvida, há muito medo, há ressentimentos, ainda há pecados que estão boicotando sua vida. Eu não vou pedir para ficar em pé nem para vir à frente. Nós vamos fazer uma oração geral. Porque o que você precisa, o que eu preciso, é conhecer mais a Deus. Conhecer a sua palavra. E como é que a gente conhece a Deus? Eu fiz uma anotação. Então, sobre Deus, de Deus, através de Deus. Através do exemplo de Cristo. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Através das Santas Escrituras. Você tem lido a Bíblia?
tem feito as suas devocionais, através do Espírito Santo, queridos. O Espírito Santo está aqui nessa noite, e quando a gente for embora, Ele estará habitando em nós, aonde nós formos. Quem pode crer nisso? Através da oração e da comunhão, ok? Eu quero profetizar Isaías 35, versículo 3 a 6, eu acho que as nossas crianças já podem vir, vamos nos preparar para a ceia. Isaías 35, de 3 a 6, o Senhor ministra meu coração, e há uma impressão no meu espírito de que há alguns de nós aqui nessa noite, ou até mesmo aqueles que vão assistir, eu não sei mensurar isso, mas pessoas estão com as mãos debilitadas, já estão cansados, já não querem caminhar. Isaías, até o capítulo 34, há uma sentença que Isaías coloca em relação ao que Deus está olhando o povo, Judá e Israel, porque eles estavam realmente fora do padrão. Se você olhar até o capítulo 34, era uma sentença, eram condições aonde Deus iria vir com juízo. Mas de repente no capítulo 35, muda-se a perspectiva, muda-se o teor, muda-se, porque o nosso Deus, Ele continua um Deus que ama, que tem propósitos. Ele não tem prazer na nossa desobediência, Ele não tem prazer quando a gente dá uma desviada, Ele não tem prazer nisso. Ele quer que a gente continue firmes, em conhecimento com Ele, entendendo dEle, recebendo dEle. E no capítulo 35, ele vira a página, é um divisor de águas. Eu creio que nessa noite, há um divisor de águas nessa casa. Igreja Vida Nova, há um divisor de águas. Dependa de Deus, viva para Deus. E é óbvio que eu não estou dizendo que você vai ficar só no seu quarto, lá orando, vai lá, leva uma comidinha para você. Não, produzir, ser útil. Gente, deixa eu perguntar, olha para mim. Qual é a utilidade que a gente vê quando você fica mais que o normal numa cama deitado? Existe um tempo lá necessário para repor a nossa, saúde, mas ficar deitado muito tempo sem fazer nada, não tem utilidade nisso. Sermos úteis. Posso ouvir um amém? Vamos então, eu quero profetizar sobre a casa. Isaías 35, versículo 3. A equipe do louvor que estava escalada, pode subir, eu já estou terminando aqui. Qual o tema dessa noite? Úteis e frutíferos. Deus vai habilitar as mãos. Olha só, na Nova Almeida atualizada, diz assim: fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Na Nova Versão Transformadora é: fortaleçam os de mãos cansadas. Eu declaro em nome de Jesus que todos que estão com mãos cansadas sejam agora abençoados em nome de Jesus. E apoiem os de joelhos fracos. Versículo 4: digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos
e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Há algo profético nesse texto. Vamos nos colocar em pé.